Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7. E nós vamos ver os versículos 11 a 15. Diz a palavra de Deus, versículo 1: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Aleluia. E sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Para finalizar, o capítulo 15, versículos de 1 a 4. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o deixará. E Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Então, aquele templo, aquela obra magnífica que Salomão erigiu, era efetivamente uma casa de oração. E era justamente ali, naquela casa de oração, que todos deviam estar na presença de Deus, clamando a Ele, como a Bíblia mesmo nos ensina: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer que nós clamemos a Ele. Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós nos ajoelhemos. Mas a Bíblia nos ensina e nós lemos que nós devemos, diante de 4 condições, permitir que Deus responda com 3 respostas. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, aleluia, e sararei a sua terra. Amém. Então Deus quer que nós, irmãos, façamos alguma coisa para que Ele nos responda. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Em Provérbios a Bíblia diz que não há um homem que não peque. A Bíblia também diz em Provérbios que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas encrencas. Então nós que sabemos que somos pecadores, nós que sabemos que somos frágeis, porque não existe super-homem, super-cristo, super-crente, não existe. Nenhum de nós aqui tem uma resistência contra Satanás. A nossa resistência está no Espírito Santo que habita em nós. E se nós formos no capítulo 6 de Efésios, nós vamos ver quais são as armas que nós temos e contra quem nós estamos lutando.
nós devemos estar sempre buscando a Deus. A Bíblia diz em Amós, capítulo 6, versículo 4, buscai-me e vivei. Então quem busca Deus, quem está na presença de Deus, quem está efetivamente preocupado com a sua salvação, está sempre buscando a Deus, orando a Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Então, Deus diz aqui, na sua palavra, no capítulo 7, versículo 14, as condições que nós temos para estarmos na presença dele. E a primeira delas é a humilhação, a humildade. Nós temos que ser humildes. Nós temos que estar despidos, porque nós temos que olhar sempre, irmão, e nos preocupar com o nosso coração, como nós estamos diante de Deus. Se nós formos agora ler o que está em Jeremias, capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz para nós lavarmos os nossos corações. Vejam a palavra de Deus, Jeremias, capítulo 4, versículo 14, diz a palavra de Deus, irmãos. É uma palavra muito pesada, mas é a palavra de Deus. Jeremias 4,14 diz a palavra: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Na medida em que nós estamos orando e buscando Deus com humildade, lavando os nossos corações e lavando as nossas vestes, como está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se nós realmente, com humildade, reconhecermos que somos pecadores e nos dirigirmos a Deus e pedirmos a Ele a misericórdia para que nós possamos realmente e na verdade sermos convertidos, lavados e remidos pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque hoje ainda nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus, que é o mediador entre Deus e nós. Ele ainda está no papel de advogado, mas ele virá julgar as nações. Vai chegar o dia do Senhor, em que aqueles que estão incluídos no capítulo 7, versículo 22 de Mateus, que diz que aqueles que dizem: Senhor, Senhor, eu fiz tudo isso que tu quiseste, eu orei pelos enfermos, eu libertei os oprimidos, e Jesus vai dizer: afasta-te de mim, não te conheço, tu que praticaste iniquidades. Então, amados irmãos, nós temos que respeitar, acolher essas condições que Deus nos impõe, para que Ele então possa, com o seu amor, com a sua misericórdia e com a sua beneficência, responder a essas condições que Ele impôs a nós através da sua palavra.